Esta situação, professor catedrático Severino Nguenha, traz-se uma reflexão sobre a xenofobia, analisando as possíveis causas da imigração de ilegais. Duas coisas em 1994, quando o apartheid termina. É que termina um apartheid político, mas não se tocou no apartheid econômico. No interior da África do Sul, este é o fundo de comércio que tem levado a cabo Julius Malema a divisão, a discriminação, o apartheid econômico não só simplesmente manteve-se, mas também até cresceu. Até porque as empresas sul-africanas, pensem no Shoprite, não comercializam simplesmente na África do Sul, como era no tempo do apartheid, mas estenderam os seus interesses para outras zonas da região. Em Moçambique tens o Shoprite desde Maputo até Pemba. E esta mesma extensão dos interesses e da economia sul-africana estenderam-se noutros países da região. Uma vez mais, esta extensão de interesses sul-africanos beneficia essencialmente a parte dominante da economia sul-africana, a parte do apartheid econômico, quer dizer que a parte branca. Isso deixa milhares de sul-africanos negros em condições de pobreza iguais ou piores do que aqueles que eles tinham durante o tempo do apartheid. Porém, aquilo que acontece é que toda a região tornou-se um bantustão sul-africano. A SADCC não conseguiu levar a cabo os seus desideratos e nós encontramos-nos numa dependência em relação à África do Sul que nunca tivemos antes. As nossas escolas não funcionam e por isso quem tem dinheiro manda os seus filhos para a África do Sul. Nelspruit cresceu como uma espécie de zona de comércio onde vamos fazer compras, onde vamos aos hospitais, onde vamos às clínicas. Nunca houve tanta dependência em termos de alimentação, digo de alimentação base, tomate, cebola, ananás, farinha, como existe hoje. Então não é simplesmente a parte negra da África do Sul que continua a sucumbir a um apartheid econômico, é toda a região que tornou-se uma extensão dos bantustões sul-africanos e tornaram-se bantustões regionais. O que acontece? Nós que estamos no Maputo ou nas outras províncias, não emigramos, dependemos tanto da África do Sul quanto aqueles moçambicanos que são obrigados, porque aqui não conseguem ter uma vida minimamente digna, a emigrar para a África do Sul. Então existe um problema duplo. Um problema das relações de força que se estabeleceram. De facto, a região da África Austral é completamente dominada por África do Sul. Mas existe um segundo problema, que é um problema interno nosso. Nós não estamos a conseguir dar horizontes à nossa juventude, não estamos a conseguir abrir caminhos para que os nossos jovens tenham interesse em ficar aqui, produzir e desenvolver Moçambique. Perdemos fé no nosso país. Hoje fala-se de 35% de jovens licenciados ou mestrados que preferem ir limpar o chão em Portugal, trabalhar nas cozinhas, nas casas de banhos, subir escravatura real, mas não ficar em Moçambique, porque Moçambique não está dando perspectivas. Então a imigração é sul-africana em direção à África do Sul, para os mais fracos muitas vezes e com menos posses, mas a imigração é também para Portugal, onde o Basta não cessa de dizer quantos moçambicanos não são bem-vindos. A imigração é até para países como a República Centro-Africana, que nós vimos que os moçambicanos estão a ser tratados como escravos. No mês passado eu estive em Milão para uma conferência e chegaram lá moçambicanos oriundos de diferentes países da Europa. A nossa diáspora cresceu. Se ela tivesse crescido por escolhas individuais de indivíduos de ir viver fora, por razões de amor, de trabalho, de vontade de viver noutro lugar, a migração sempre existiu, não seria um problema. O problema torna-se grave quando a razão da saída de Moçambique é um descrédito total da população no seu futuro no interior do país, quando o país não consegue dar os seus horizontes. Então nós temos aqui dois problemas. Temos um problema que Malema não cessa de repetir, o apartheid político
não terminou com o fim do apartheid. O apartheid econômico transmutou-se de apartheid político a apartheid econômico. A última viagem que Nelson Mandela fez a Soweto, os jovens pararam em frente dele e disseram: tu mandaste-nos esperar e ter paciência, o tempo está a passar. E foi uma das únicas vezes que Mandela ficou nervoso. E ele disse: eu não posso fazer tudo. Então, uma luta regional que tem que ser feita. Essa luta regional que tem que ser feita não é simplesmente uma luta dos sul-africanos, é uma luta de toda a região. Nós não podemos continuar a depender como o fazemos da África do Sul. Nós não podemos continuar a ser bantustões da África do Sul. Nós não podemos continuar a fazer com que boa parte dos homens que habitam Maputo, Gaza e Inhambane, aos 17, 18, 19 anos, são recrutados pela UNELA para trabalhar nas minas da África do Sul. Nós não podemos permitir que os nossos jovens saiam para ir trabalhar em campos agrícolas, onde são tratados como escravos na África do Sul. Mas para que isso aconteça, é preciso revoltar a SADCC. Acompanhamos esta reflexão do professor catedrático Severino Ng'uenha sobre esta situação da xenofobia na vizinha África do Sul. Para já vamos olhar para o serviço militar em Maputo, onde 571 recrutas partem para a formação pelas Forças de Defesa e Segurança. O governo realizou nesta terça-feira a cerimónia de despedida de 571 recrutas para o serviço militar. O ato foi dirigido pelo secretário de Estado na cidade de Maputo, Vicente Chouankin, que enalteceu o espírito patriótico dos jovens e apelou ao cumprimento da missão com disciplina e sentido de responsabilidade. O serviço militar constitui um dos mais importantes instrumentos de formação cívica e patriótica da nossa juventude. Mais do que preparar homens e mulheres para a defesa da soberania, o serviço militar forma cidadãos disciplinados, responsáveis, resilientes e comprometidos com os mais elevados valores da sociedade. É uma verdadeira escola de cidadania. Nas fileiras das Forças Armadas, aprende-se o respeito pela hierarquia, pela disciplina, pelo trabalho em equipa, pela solidariedade, pela pontualidade, pela honestidade e pelo sentido do dever. Aprende-se igualmente que nenhuma sociedade prospera sem cidadãos comprometidos com o bem comum. Minhas senhoras, meus senhores, hoje a cidade de Maputo orgulha-se de contribuir para este processo nacional através da incorporação de 571 jovens, dos quais 478 integrarão o serviço efetivo normal, sendo 442 do sexo masculino e 36 do sexo feminino, enquanto 93 jovens prestarão o serviço cívico de Moçambique, dos quais 83 são do sexo masculino e 10 são do sexo feminino. Na mesma sequência, o delegado do Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização da cidade de Maputo, Major Chair, destacou a importância da nova etapa que os recrutas iniciam, sublinhando que a formação militar exige compromisso, coragem e respeito pelos valores que norteiam as forças de defesa e segurança. Para a incorporação destes recrutas, foram realizadas um conjunto de atividades a destacar. Reprodução de editais de incorporação de acordo com as metas estabelecidas, a fixação dos editais de incorporação em todos os distritos municipais e escolas secundárias da cidade, reexpensão de recrutas convocados, incluídos os conscritos,
uma operação que foi administrada por uma equipa médica constituída por oficiais e técnicos especializados em matérias de recrutamento militar. Realização de palestras para promover a consciência sobre a importância da defesa da pátria, cidadania e condução e conduta ética durante o serviço militar, prevenção de atos ilegais e fortalecimento da responsabilidade coletiva. Por sua vez, os recrutas manifestaram o seu compromisso de servir com lealidade, reafirmando a determinação para a defesa da nação moçambicana. Queremos afirmar perante a Vossa Excelência, Secretário do Estado da cidade de Maputo, que de cabeças erguidas e de mãos dadas dizemos: vamos cumprir com o nosso dever patriótico. A bela pátria moçambicana, os nossos símbolos nacionais e as nossas riquezas custaram sacrifícios, coragem, dedicação e persistência aos melhores filhos moçambicanos, daí a sua preservação contínua por nós jovens moçambicanos, aposta certa deste país. A cerimónia marcou o início de uma nova jornada para os jovens que passam a integrar o serviço militar com a missão de defender os interesses da nação e servir o país com honra e patriotismo. Olhando ainda para este primeiro turno de incorporação, recrutas assumem compromisso de defender a pátria com responsabilidade. Foram precisamente 3 etapas para se chegar a esta fase de aprovação e embarque. São mais de 500 recrutas correspondentes ao primeiro turno de incorporação de 2026 para o cumprimento do serviço militar. Foi muito bom, estou com orgulho, sempre criancista, foi meu sonho, vamos cumprir. Estou sem muitas palavras, emoção, muito mais. O sentimento é de felicidade, porque a triagem não é fácil, é muito longa e muitos desafios. Então, aquele que quer ir à tropa é só seguir com o regulamento, que tudo é possível, nada é impossível. O que lhe motivou a concorrer às Forças Armadas? O mais motivo é defender a pátria. Todo militar tem que ter moral e comprometimento de servir a farda nacional. Não tenho palavras que eu tenho para ir servir a pátria mesmo. Essas são as palavras que eu tenho, não tenho muito a dizer. Está feliz? Muito feliz. A ideia é essa de servir a pátria mesmo, não há outras palavras. Qual é o conselho que deixa ficar a outros jovens que concorreram e não conseguiram chegar a esta fase? O conselho que eu deixo aos jovens que não conseguiram é tentar concorrer o próximo ano, ou esse ano mesmo. É o conselho que eu deixo. Que não desista, que vão à frente e vão conseguir. É só força, fé, determinação. Na ocasião, pais e familiares manifestaram sentimentos de orgulho e satisfação pela conquista dos seus filhos e, apesar da saudade que a separação irá provocar, afirmaram confiar que os jovens regressarão mais disciplinados e preparados para servir a nação. Muito, mas ao mesmo tempo agradecer a Deus por ter escolhido a eles no dia de hoje para poderem ir participar nesse tal curso de serviço militar obrigatório. É uma dádiva. Fico feliz por isso. Sou pai, a minha filha faz parte deste grupo e é uma mistura de sentimentos, não é? Sinto-me orgulhoso e honrado. É um sonho dela desde criança, ela sempre falou que almejava servir a pátria e hoje estamos aqui a concretizar este sonho e a minha mensagem de coragem para ela e para todos os recrutas e que sirvam de exemplo para todos os jovens moçambicanos e que este é um dever patriótico que todos nós temos que abraçar. O sentimento é maior, só que eles juraram para defender o país. Isso é que é muito importante, eles terem aquele bom comportamento lá também, porque lá onde que eles vão se juntar com um membro de família ou outras. Então, o que eu desejo é deles se comportar. Quanto ao sentimento de saudade,
é maior, mano. Um filho sempre para uma mãe. É maior. A partida dos jovens recrutas para o cumprimento do serviço militar simboliza o compromisso da juventude moçambicana com a defesa da pátria. E é com este compromisso de defender a pátria que o Presidente da República, Daniel Chapo, reitera a prioridade do combate ao terrorismo e apela à desinformação. O Presidente da República, Daniel Chapo, reafirmou em Montepuez, província de Cabo Delgado, o compromisso do governo em responder às preocupações da população com ações concretas, destacando medidas para promover o desenvolvimento e melhorar as condições de vida dos cidadãos. Nós, como governo, continuamos a trabalhar dia e noite para que haja paz em todo Moçambique, incluindo na nossa província de Cabo Delgado. Porque atacar Cabo Delgado é como atacar todo Moçambique. Povo moçambicano é um povo unido do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. É um único povo. Como se fosse esse meu corpo aqui. Pode ter as mãos, pode ter braços, mas o corpo é o mesmo. Por isso, se aparecer alguém a pisar o meu dedo, até pode ser o dedo pequeno do pé, ou a cortar o meu dedo, mesmo que seja o dedo mais pequeno do pé, todo o corpo sente a dor. Durante um comício popular, o chefe do Estado defendeu que a paz, a segurança, o diálogo e a unidade nacional são condições indispensáveis para o progresso da província, bem como do país, e anunciou o reforço de investimentos em infraestruturas e serviços públicos. Nós continuamos a trabalhar dia e noite para que haja paz em Cabo Delgado. Porque só com a paz e vivermos à vontade é que podemos desenvolver Cabo Delgado, é que podemos desenvolver Moçambique. Que ninguém vai desenvolver Moçambique com guerra. Ninguém vai desenvolver Moçambique com terrorismo. Ninguém vai desenvolver Moçambique com violência. Ninguém vai desenvolver Moçambique com ódio. Vamos desenvolver Moçambique com paz. Vamos desenvolver Moçambique com segurança. Vamos desenvolver Moçambique com uma convivência harmoniosa entre o povo moçambicano. Igualmente, reiterou a prioridade do combate ao terrorismo e apelou à rejeição da desinformação e à participação de todos os moçambicanos no diálogo nacional inclusivo. Acabamos de acompanhar esta nota informativa onde o Presidente da República, Daniel Chapo,